Bom dia, hoje é 10 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast de economias, negócios, dinheiro, fofoca e tudo que é de bom. A começar que estou com um nobre objetivo, fazer um episódio que seja maior do que a teleconferência de resultados da WeWork, que durou apenas 13 minutos. Isso um dia após a própria fazer as suas ações caírem mais de 25%, depois de citar, assim, consignada, que não tem certeza se vai conseguir manter as suas operações dadas as seguidas baixas contábeis. Também vamos falar sobre o JIC, que ao contrário do que muitos podem pensar, não é o Joinville Yacht Club, já que JIC, com G, é a sigla para o Fundo Soberano da Singapura. Eles compraram uma fatia da Copel, a Companhia de Energia Elétrica do Paraná, que acaba de ser privatizada. Também, já que faz tempo que a gente não fala de esporte, vamos comentar o acordo da ESPN com uma operadora de cassinos, aprofundando seus laços com o setor de jogos online. Hoje o pessoal da Bloomberg Mami trabalhou, fazendo com que a gente trabalhasse. Então vamos lançar ainda mais essa aqui. O governo deve acionar a AGU para liberar estudos da Petrobras na Foz do Amazonas. E ainda essa, Itália recua e limita imposto sobre os lucros do setor bancário. Bah! Tu vai estar cheio de notícias hoje para comentar com os colegas, né? Estou falando em gauchês porque o meu crush gaúcho me deu um ghost e eu quero ver se ele escuta esse podcast. Brincadeira. Vocês acham que uma apresentadora de podcast de negócio e economia ficar falando essas coisas por aqui? Tudo técnica, para você prestar mais atenção nas partes que importam. Falando em partes que importam, siga a Bloomberg Linha nas redes sociais. Neste momento, peço para que dê um carinho especial para o nosso YouTube. Bloomberg Linha Brasil, tem tanto vídeo legal lá. Tem o de joias, tem o sobre a China. Também se inscreve aqui no podcast, ativa as notificações e compartilha aí com todo mundo. Mamãe, papai, amigos, papagaio e vamos às notícias. Em uma conferência de resultados que durou 13 minutos, muito menos do que todas as reuniões que eu já tive durante essa semana, a WeWork disse na manhã de quarta-feira que o seu principal desafio para que a empresa consiga alcançar lucratividade e um fluxo de caixa livre positivo continua sendo a falta de liquidez e os gastos com locação de imóveis. No segundo trimestre, esses itens foram equivalentes a mais de 2/3 dos gastos operacionais totais. A empresa não divulgou os números da sua operação na América Latina. Na sessão de perguntas de analistas, enviadas por escrito e selecionadas previamente, a WeWork respondeu a apenas 3 questões sobre um potencial desdobramento de ações, sobre uma eventual extensão de suporte de crédito do SoftBank e sobre tendências de ocupação em diferentes regiões. A WeWork é uma empresa de escritórios compartilhados. As ações caíram cerca de 33% na manhã de quarta-feira. O valor de mercado caiu para cerca de 300 bilhões de dólares ante 47 bilhões em 2019. Na noite de terça, após a publicação dos resultados do segundo trimestre, as ações chegaram a despencar 25%, depois que a empresa disse em um comunicado à SEC, que é o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, que regula o mercado de ações, que há dúvidas substanciais sobre a capacidade de seguir operando, citando perdas contínuas e um aumento do cancelamento dos assinantes. No ano, a queda dos papéis é de cerca de 90%, já contando com as negociações da manhã de ontem. Segundo o CEO interino da WeWork, o David Tolley, os escritórios compartilhados da empresa nos Estados Unidos e no Canadá tiveram uma ocupação de 67% no segundo trimestre, uma queda em relação aos 69% um ano antes. A empresa reportou um prejuízo líquido de 397 milhões de dólares no segundo trimestre, mas ainda abaixo dos 635 milhões do ano passado. O JIC, o Fundo Soberano de Singapura, está entre os investidores que compraram ações da Copel, na oferta pública de 5,2 bilhões de reais, que teve preço fixado nesta terça-feira. As informações são de pessoas familiarizadas com o assunto que falaram em anonimato com a Bloomberg News. A operação, na prática, privatizou a Copel, já que seu acionista controlador, o Estado do Paraná, reduziu a sua participação no capital votante da empresa de 70% para menos de 50%. A oferta de ações também contou com a participação de investidores como GQG Partners, Zimmer Partners, SPX Capital e Radar, que haviam demonstrado interesse inicial em ancorar a transação, segundo uma das fontes que conversaram com a Bloomberg News. Tanto a JIC quanto o Radar não quiseram comentar. Copel, GQG, Zimmer e SPX não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg. O JIC é o fundo soberano que administra as reservas internacionais de Singapura.
Foi criado em 1977, chegou ao Brasil em 2014 e hoje tem um portfólio de mais de 100 bilhões de dólares em ativos. Além de empresas como a Copel e outros setores, é um dos maiores investidores no setor de fintechs no mundo. No episódio do dia 30 de junho, eu te conto um pouquinho melhor sobre o que é um fundo soberano. Vamos falar da Itália. Fiz uma coxinha com a minha mão para falar isso. O governo italiano recuou em parte do seu novo imposto sobre lucros extraordinários dos bancos, dizendo que vai introduzir um teto para limitar o impacto para muitos credores em uma tentativa de suavizar um declínio nas bolsas que eliminou 10 bilhões de dólares do valor de mercado dos bancos de lá. Essas ações despencaram após o anúncio surpresa do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini na segunda-feira de um imposto de 40% sobre os lucros extraordinários dos credores. As ações do setor bancário italiano reverteram algumas das perdas na manhã de quarta, mas ainda assim mantiveram quedas bruscas. Imediatamente após a reação negativa dos mercados com essa declaração do novo imposto, o Ministério da Economia italiano tentou aliviar as preocupações. A ideia por trás do anúncio de Salvini era usar o dinheiro extra para financiar as famílias atingidas pela crise do custo de vida na Itália, incluindo cortes de impostos e subsídios para hipotecas para proprietários de primeira viagem. No entanto, a regra vai ter que passar ainda pelo parlamento, onde pode sofrer outras alterações. Ela também pode ser contestada nos tribunais, assim como uma medida semelhante na Espanha. Lembram que a Petrobras estava tentando licenças com o IBAMA para poder perfurar poços na bacia da Foz do Amazonas, da região que é conhecida como Margem Equatorial? Pois bem, a Advocacia Geral da União, a AGU, vai emitir um parecer de que não é necessário que a estatal conduza um estudo de impacto ambiental significativo para poder começar a prospecção de petróleo nessa região. Isso, de acordo com duas pessoas com conhecimento do assunto, que falaram em anonimato aos repórteres Simone Iglesias e Andrew Rossati, da Bloomberg News. A AGU, que representa os interesses de todo o governo em questões judiciais, vai emitir um parecer técnico que vai levar em consideração uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal em um caso semelhante, segundo uma dessas fontes. Ambas solicitaram anonimato porque não estavam autorizados a falar publicamente. Em resposta a um pedido de comentário da Simone e do Andrew, a AGU afirmou em comunicado que está em, abre aspas, realizando uma análise jurídica do caso, fecha aspas, e que vai publicar uma resposta formal nos próximos dias. O principal órgão ambiental do Brasil, o IBAMA, bloqueou no início desse ano os planos da empresa de iniciar perfurações exploratórias offshore na região potencialmente rica em petróleo, uma área que abriga um recife de coral de 900 e 500 km². O IBAMA também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg News. Esse impasse entre os reguladores e a Petrobras resultou em meses de tensões latentes dentro do governo Lula. O presidente tentou equilibrar o desenvolvimento econômico e também a ambiciosa agenda verde delineada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que supervisiona o IBAMA. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assiste não, né, porque é um podcast. Escuta o podcast do dia 29 de maio, que eu falei bastante sobre isso por lá. Hoje eu tô só para lembrar o episódio que eu já fiz. A ESPN da Walt Disney assinou um acordo exclusivo de longo prazo com a operadora de cassinos Penn Entertainment, licenciando sua marca para apostas esportivas e aprofundando os laços da gigante de mídia com o crescente negócio de jogos online. A Penn vai ter o direito de usar o nome ESPN Bet nos Estados Unidos por 10 anos, conforme anunciado em um comunicado na terça-feira. A ESPN já tem vínculos com apostas esportivas, embora tenha evitado fazer apostas reais. Ela tem programas relacionados a apostas e acordos de marketing nos quais links para casas de apostas esportivas estão interligados ao site. A Disney também adquiriu uma participação na DraftKings como parte da aquisição dos ativos de entretenimento da Fox em 2019. No entanto, nos últimos 2 anos, a ESPN tem explorado um acordo de apostas mais abrangente, realizando conversas com várias casas. As empresas de apostas esportivas investiram pesadamente na promoção de suas próprias marcas e algumas relutaram em abrir mão disso para adotar o nome ESPN. A transmissora de esportes tem buscado um equilíbrio delicado. Ela está tentando gerar novas fontes de receita à medida que os clientes cancelam o serviço tradicional de TV a cabo. Até porque quem é que tem TV a cabo hoje em dia, né, gente? Eu nem TV tenho. Além disso, ela deseja capitalizar o crescente interesse em apostas esportivas à medida que mais estados legalizam essa prática. A ESPN precisava agir com cautela, já que a percepção de que ela se envolveu profundamente em apostas poderia prejudicar a imagem voltada para a família, que é cultivada pela Disney.
Então, acabamos. Chega de falar que hoje eu caprichei e consegui aí passar dos 13 minutos da call do WeWork, que, falando nisso, está na lista de séries sobre negócios, Wall Street, The Limers, que você deveria assistir. A série We Crushed. Tá em alguma plataforma de streaming que eu não lembro qual que é. Você também deveria assistir Succession, que falamos bastante aqui. Também tem o Super Pumped, que fala sobre a Uber. Som na Faixa, sobre Spotify. E quais outras? Quais outras aí vocês conhecem com essa temática de negócios e não sei mais o que para recomendar? Coloquem na caixinha de comentários do Spotify ou me mandem lá no Instagram, ana.sieds, que eu compartilho por aqui. Eu não sei vocês, mas eu consigo ter uma memória muito melhor das histórias dessas empresas e de conceitos de mercado quando tem uma historinha, uma narrativa por trás. Eu tenho também uma mensagem extremamente importante da Lígia. Vocês lembram que eu citei que aqui em São Paulo sempre há uma VAP ligada? Inclusive há uma nesse momento, claro, óbvio. A Lígia diz que ouviram falar VAP fez ela tremer, pois ela é do marketing, pois ela trabalha no marketing da Kärcher. E só no BR pois ela trabalha no marketing da Kärcher, que é uma empresa concorrente da VAP. A VAP é uma empresa. Não cometerei mais este erro. Lígia, me perdoe, vou falar limpadores a jato de água. Provavelmente não vou falar, mas fica aí esse registro de que toda vez que você escutar a palavra VAP, é tipo quando você está escutando a palavra cotonete, que não são as hastes, como é que é? Hastes flexíveis com ponta de algodão. São apenas uma marca da Johnson & Johnson. Para a grande felicidade de vocês, eu já tinha gravado um final aqui pro podcast, mas aí não gravou. E aí, eu não lembro o que eu falei. Então, assim, eu sei que eu xinguei o Paulo, porque ele comentou que ele escuta o podcast Caminhando na Praia. Aí eu falei, tá bom, Paulo, que bom pra você, enquanto eu fico aqui escutando os limpadores de água a jato que estão limpando o prédio da minha frente. E eu também mandei um recado pra alguém. Putz, vai ficar pra próxima aí, hein? Alguém aí recebeu um recado meu numa outra gravação que foi deletada pelo universo. Gostaria de agradecer a todos pela audiência de sempre, desejar uma grande quinta-feira e a gente se fala amanhã. Até mais.